Bom, a forma de citação real do acusado é aquela em que é expedido o mandado de citação após o recebimento da denúncia da queixa-crime pelo juiz e esse mandado de citação é cumprido por um oficial de justiça. Então, o réu ele é citado pessoalmente com o cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça. Existem alguns requisitos que esse mandado de citação precisa conter, e esses requisitos eles estão presentes ali no Código de Processo Penal, nos artigos 352 a 357, tá? 352 a 357 do Código de Processo Penal. Dentre eles, e o mais importante, é que esse mandado de citação, nesse mandado de citação, esteja contida uma cópia da acusação, para que possa ser garantido o contraditório e direito à ampla defesa, para que ele saiba do que está sendo acusado e possa formular a sua resposta. Tudo bem? Existem dois tipos de citação, que é uma citação real, mas que são peculiares e que pode ser que caia, de vez em quando caia em provas, e é bom que vocês saibam, que é a citação do militar e a citação do servidor público. Bom, o militar ele é citado através do respectivo chefe do serviço, e o servidor público é citado, porém é notificado o chefe da repartição desse servidor público. Esse modelo de citação do servidor público com notificação do chefe da respectiva repartição é bastante criticável, então é alvo de críticas na medida em que nós sabemos que essa notificação ao chefe pode causar um desconforto no ambiente de trabalho, porque estigmatiza, porque etiqueta, né, ser transformado em acusado, em réu, em processo. Então, dessa maneira, nós podemos dizer que há como criticar, né, esse modelo de citação, que é o do servidor público. Bom, nós temos ainda um tipo de citação que é chamada de citação ficta, que é aquela citação por edital. Como que acontece a citação por edital? Ela só se procede, gente, quando estiverem esgotadas todas as possibilidades de citação do acusado. Então, foi expedido um mandado de citação, esse mandado de citação saiu para ser cumprido pelo oficial de justiça, chegando no local constante na denúncia, né? Então, no endereço constante na denúncia, o oficial de justiça não encontrou réu. Mas não porque ele está se ocultando para não ser citado. Não porque ele se esconde, mas porque o endereço constante na denúncia não é aquele. Mas porque ele se mudou há muito tempo atrás, realmente era aquele endereço, mas ele se mudou e os vizinhos não conseguem afirmar exatamente onde ele está. Então vejam que a importância, né, da função do oficial de justiça, a subjetividade, há uma certa subjetividade envolvida aqui nessa função, que é de estabelecer quando que esse réu não é encontrado porque ele está se ocultando para não ser citado, ou quando ele não consegue ser encontrado porque o endereço constante da denúncia está errado, porque ele não mora mais naquele lugar ou porque ele nunca morou naquela residência, naquela localidade. Vocês entendem a diferença? Quando o réu não é encontrado porque ele não reside naquele lugar, porque o endereço constante da denúncia está errado, nós podemos dizer que ele está em lins, local incerto e não sabido. Quando o réu está em lins, local incerto e não sabido, não está se ocultando para não ser citado, o endereço constante na denúncia está equivocado, o juiz, antes de proceder à citação por edital, ele deve expedir ofícios a órgãos públicos e a órgãos privados para tentar encontrar outro endereço, que não aquele constante na denúncia. Então, vejam, o juiz pode expedir ofícios à Copel, à Sanepar, a empresas de telefonia celular, Oi, Vivo, TIM, a Justiça Eleitoral, para tentar encontrar, né, e sanar aquele equívoco do endereço do réu. Se esses ofícios retornarem negativos, ou seja, sem nenhum outro endereço diferente daquele da denúncia, aí sim o juiz procede à citação por edital. E vejam, nessa citação por edital, a gente tem um prazo de 15 dias em que o edital fica vigente, né? E durante qualquer desses 15 dias, o réu ou o seu defensor podem comparecer no cartório e a partir desse prazo, do comparecimento deles, eu tenho a contagem, o início da contagem dos 10 dias para a resposta da acusação. Então, o edital
a citação ela fica por 15 dias em edital. Se durante esses 15 dias, a vigência desses 15 dias, o réu ou seu defensor se apresentarem no cartório, a partir desse dia, começa-se a contar os 10 dias para a resposta à acusação. Agora vejam só que interessante. Vocês conseguem imaginar que alguém um belo dia acorda e resolve dar uma olhada no Diário Oficial da União para ver se seu nome está ali, em algum mandado de citação? Acredito que não. Acredito que vocês também jamais fizeram isso na vida de vocês. Bom, por esse motivo, então, nós podemos imaginar que, na grande maioria das vezes, em 100% dos casos, a citação por edital ela não acontece. De forma que o Código de Processo Penal precisou criar algumas consequências jurídicas para o caso do não comparecimento, tá? E essa consequência jurídica está disposta no artigo 366 do CPP. Então, artigo 366 do Código de Processo Penal. Esse artigo é bastante criticável, porque o artigo 366 ele diz que se o réu citado por edital não comparecer, como normalmente ele não comparece, ele nem sabe que foi citado, né? O juiz irá proceder à suspensão do processo e do prazo prescricional. Então, suspensão do processo e do prazo prescricional. Até aqui parece tudo bem. O grande problema é que o Código de Processo Penal, ele diz que ele suspende o processo e o prazo prescricional, porém pode proceder à realização de provas, da produção antecipada de provas e até decretação de prisão preventiva do acusado. Vejam, isso aqui vai causar uma grande discussão, porque vocês bem sabem que o artigo 3º, o novo artigo 3º A, B, C e seguintes, né, do Código de Processo Penal, que porém está suspenso pela decisão do ministro Fux, do começo do ano, né, de janeiro desse ano, esses artigos provenientes da reforma processual penal, né, provenientes do chamado pacote anticrime, que é a Lei 13.964, eles modificaram a estrutura de forma muito positiva, né, modificaram a estrutura do nosso sistema processual penal, no sentido de introdução de um sistema processual penal acusatório. E o sistema processual penal acusatório, o juiz não pode produzir provas, porque produção de provas pelo juiz é absolutamente contraditório com o modelo processual penal de viés acusatório adversarial, tá? De qualquer forma, a decretação de prisão preventiva me parece que continua vigendo, porém, desde que solicitada pelo Ministério Público. Uma vez que nós não temos mais a possibilidade e esses novos artigos do CPP provenientes da Lei 13.964 não estão suspensos, eles já estão vigendo. Nós não temos mais a possibilidade do juiz decretar a medida cautelar ou decretar a prisão preventiva de ofício, tá? Então, aqui a gente fecha a citação por edital. Porém, tem mais um problema. Não sei se vocês perceberam que, se eu tenho suspensão do processo do prazo prescricional, por conseguinte, houve a criação, por uma lei infraconstitucional, que é o Código de Processo Penal, de um crime imprescritível, porque eu tenho suspensão do prazo prescricional até quando? Ad eterno? Até sempre? Então, com a observação de que esse artigo 366 estaria criando um tipo de crime imprescritível, né, que não aquele constante no rol de crimes imprescritíveis, né, que não o que nós conhecemos como um crime imprescritível, surge aqui a discussão. Esse prazo prescricional vai ficar suspenso para sempre? Essa discussão chegou até o STF e o STJ. O STF disse que sim, que vai ficar suspenso por prazo indeterminado, porém o STJ sumulou a questão. E essa súmula do STJ é a súmula 415, uma súmula muito importante no sentido de dar um norte para que essa suspensão do prazo prescricional não seja de forma indeterminada. Então, a súmula 415 do STJ diz que a suspensão do prazo em decorrência da citação por edital, do não comparecimento, né, para apresentar a resposta à acusação após a citação por edital, ela vai ser balizada pelo máximo da pena em abstrato, pela prescrição máxima da pena
pela prescrição da pena em abstrato, cujo máximo está previsto lá naquela tabelinha do artigo 109 do Código Penal, que vocês bem conhecem, tá? Então, essa é a súmula 415 do STJ e ela é muito importante, vocês precisam tomar nota dela. A última forma de citação que eu queria tratar com vocês, então, é a citação por hora certa, que vocês já conhecem porque ela existe no processo civil. Essa citação por hora certa ela está prevista no artigo 362 do CPP, tá? Que foi modificado pelo novo Código de Processo Civil e passou a ter aquela redação que vocês bem conhecem. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. Vejam, essa citação por hora certa, ela acontece quando o oficial de justiça sai para cumprir o mandado de citação e ele não encontra o réu, mas não porque o endereço constante da denúncia está equivocado, mas porque o réu se oculta para não ser citado. Para que essa forma de citação seja considerada válida, o oficial de justiça precisa voltar em 3 dias seguidos e horários diferentes. Em 3 dias diferentes, melhor dizendo, e horários diferentes. Se o oficial de justiça retorna no dia seguinte, porque a esposa do acusado indicou que ele deveria voltar no dia seguinte em outro horário, porque naquele horário em que o oficial havia comparecido, ele estava trabalhando, segundo sua esposa, e se o oficial de justiça comparece no mesmo horário, isso pode levar a uma nulidade processual absoluta, tá? Então, são dias diferentes e horários diferentes. E isso precisa ser estabelecido para que esse tipo de citação, que é a citação por hora certa, possa ser considerada válida. Bom, gente, me parece que é isso. A resposta à acusação, então, eu deixei a peça já para vocês, deem uma lida lá. O fundamento legal é o 396 do Código de Processo Penal. Vocês vão... Eu vou deixar um modelinho também dessa peça, resposta à acusação. Eu queria que vocês, se tivessem alguma dúvida, me procurassem. Pode ser que façam outro vídeo, porque eu não quero que esse fique muito longo, senão demora para carregar, para a gente discutir. Então pode ser que eu abra um fórum, um chat, para a gente discutir as teses dessa peça, tá? Mas de qualquer forma, me enviem ela até o horário de sexta-feira, até sexta-feira à noite. Eu coloquei sexta-feira 23h59, tá? Então vocês podem postar essa atividade, a peça de vocês, lá na atividade criada no Moodle até sexta-feira de noite, tá bom? Bom, espero que eu consiga enviar esse vídeo para vocês, porque talvez ele tenha ficado um pouquinho longo, mas estou aqui disponível para quaisquer dúvidas. Até a próxima e um beijo. Semana que vem, então, a gente vai analisar um processo, então eu vou disponibilizar um processo real para vocês de tráfico, para que vocês possam fazer a defesa prévia de tráfico, tá? Ela tem um procedimento, um rito diferente, porque é anterior à reforma processual penal de 2011, tá? Então, o processo penal, o Código de Processo Penal teve 2 grandes reformas antes dessa, 13964, que aconteceu uma em 2009 e outra em 2011. A lei de drogas é anterior a isso, então o rito da lei de drogas é um pouco diferente. A gente vai falar e tratar dessas questões na semana que vem, tá bom? Então, um beijo, se cuidem e podem me procurar, estou aqui para ajudá-los. Tchau!